E eu começo por apresentar e saudar o Wellington Calazans. Muito boa noite, Wellington. Bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso espaço. Boa noite, Armanda, e boa noite, o colega Saulo Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é sempre bom estar aqui. Wellington, partilha das opiniões do Issau para já. No entanto, eu gostava também de perguntar, Trump fala disto numa altura em que ele vem, muito recentemente, de acusações relacionadas com a situação do Capitólio em 2021. O que é que acha que isto como é que isto pode ser visto? A interpretação que se faz aqui, nomeadamente pela Europa, por exemplo, de que estará a ser intimidatório para a oposição, faz sentido neste contexto em que ele acaba de vir de processos judiciais relacionados com alguma violência? Armanda, eu faço coro ao que foi dito pelo colega Saulo Agostinho. Eu assisti ao vídeo e também acompanhei uma série de coberturas de diferentes fontes da imprensa norte-americana, e as palavras do Donald Trump relacionadas ao banho de sangue, elas estão vinculadas a uma questão econômica. A expressão, é bom que se diga isso, Armanda, para esclarecer ao nosso público, em inglês, banho de sangue, ela é, o que falamos em português, será mortal. Não significa necessariamente que a morte tenha que ser com sangue, etc. Certo. É apenas uma coisa mortífera. Então, é preciso que essa interpretação seja feita com algum cuidado, porque a imprensa já entrou na campanha, na pré-campanha, e boa parte dela defende aí a agenda do atual presidente Joe Biden. E os episódios que têm sido noticiados amplamente nas questões da justiça, que você mencionou muito bem, eles alavancaram a campanha de Donald Trump, na medida em que o nome dele foi mais ventilado do que o do próprio presidente em exercício. E ele ficou, passo a passo, vencendo cada acusação, e com isso ele ganhava dupla projeção. A projeção da acusação e depois a projeção da vitória na justiça. Então, o Donald Trump se beneficiou muito desse tipo de cobertura midiática, o que reflete o início já de uma pré-campanha através de uma imprensa, que é muito perigoso isso que está acontecendo, não só dentro dos Estados Unidos, mas já que você mencionou a Europa, eu também trago para a Europa, já que eu e o Issau Agostinho estamos aqui, o Issau no sul da Europa e eu no norte da Europa, o que dá uma visão bastante ampla, né, do continente, do ponto de vista das observações que fazemos e perspectivas da análise da imprensa. A imprensa aqui da Europa está muito mais preocupada se Donald Trump vai apoiar ou não a NATO do que se ele será ou não um bom presidente para o povo norte-americano. E isso é realmente secundário para essa agenda que o Donald Trump tenta propor. E eu não sou trumpista, também não sou Joe Biden, estou fazendo uma análise distante, mas a proposta eleitoral de Donald Trump é mais nacionalista do que a de Joe Biden. E isso certamente gera um certo desconforto para o que chamam de liberais, que na verdade são aqueles milionários que concentram a riqueza e que querem o Estado só para eles. Dizem que são contra o Estado, mas o Estado trabalha em função do resgate dos seus bancos, das suas empresas e de outras falências de grande monta que temos observado nas últimas décadas. Então, Armanda, a questão aqui que se coloca é o cuidado que temos que ter com tudo que vai ser noticiado daqui para frente sobre Donald Trump e Joe Biden, porque há uma guerra na imprensa, onde uma parte defende os interesses e a agenda de um e a outra parte de outro. Então temos que ter esse cuidado, porque essa questão do banho de sangue foi aí uma jogada que enganou muita gente, mas não a mim e ao Issau Agostinho, e felizmente agora o nosso público que está bem informado. O Wellington olha para Trump igual a si mesmo, se compararmos à campanha eleitoral que o fez presidente no seu único mandato até agora? Olha, o Donald Trump só tem um caminho, que é manter aquilo que ele já fez, porque a diferença eleitoral
obtida, apesar da derrota, foi muito pequena. Né? Então, ele precisa manter aquele eleitorado que votou nele e que tem hoje até uma preferência maior por questões internas. Sabemos que o fluxo migratório para os Estados Unidos tem desagradado a grande parte dos eleitores democratas. O índice de violência tem sido assustador dentro de determinadas zonas urbanas dos Estados Unidos e o Donald Trump promete combater tudo isso. Então, é uma agenda muito favorável ao que chamamos de populismo, né, de uma maneira geral, mas que, do ponto de vista de uma concorrência eleitoral, aqui, mais uma vez, eu falo o que foi muito feliz o colega Issao Agostinho, às vezes uma palavra que soa mal, que soa dura, e que soa até antidemocrática para um determinado grupo, para uma determinada camada da sociedade que se sente desamparada sobre determinados tópicos, ela pode estar atingindo o coração e as mentes, né, dessas pessoas. Então, Donald Trump procura ser ele mesmo na medida em que a fórmula dele tem dado certo. Wellington, não obstante aqui as consequências do ponto de vista de direito internacional já apresentadas pelo Issao, a questão que eu gostava também de ouvir de si que tem a ver com o facto de Israel defender-se dizendo que o hospital era, na verdade, uma espécie de quartel-general do Hamas e dizer, portanto, a comunidade internacional reprovar pelo facto de atingir um alvo que é, digamos, civil. Qual é a leitura que faz? E daquilo que vai também lendo e ouvindo na imprensa internacional, há algum dado assente mais claro a este respeito? A única realidade nisso tudo, Armanda, é que Israel mente todos os dias e continua matando civis, especialmente crianças e mulheres. E isso é inaceitável. Como você colocou muito bem na introdução do tema, antes de iniciarmos os comentários, é uma completa violação dos direitos internacionais e de qualquer regra. Até uma guerra, Armanda, tem regras. E Israel não obedece a nada nem a ninguém, porque goza da proteção dos Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, e, com base nisso, não considera seres humanos a população da Palestina. E por isso os estados, inclusive Angola, Brasil e outros países, China, né, estão defendendo a formação, a criação urgente do Estado da Palestina para que esses estados, né, a comunidade internacional, possa amparar essa população superior a 2 milhões de seres humanos que hoje essas pessoas estão sendo massacradas, passando fome, morrendo de fome. E ainda nós temos aqui que comentar se é ou não legal o ataque de hospital. O ataque de hospital é uma das coisas mais bárbaras que pode acontecer. E Israel praticou, não foi a primeira vez, não é o primeiro ataque ao hospital. Não me espanta comentar, e eu não quero ser aqui comentador, como falamos aqui na televisão pública de Angola, no português angolano, de tragédia, não quero ser narrador de tragédia. Eu tenho que me opor a esse tipo de coisa. Tenho que, como ser humano também, não apenas como um observador, repudiar e aproveitar a força de uma televisão, como a televisão pública de Angola, e até mesmo o sentimento coletivo do povo angolano e das autoridades angolanas, para dizer que é urgente a necessidade de salvar o povo da Palestina. O que está acontecendo é um massacre, é um genocídio. A África do Sul está certa na acusação que faz. Então, não podemos aqui ficar discutindo o que é que Israel falou. Israel não pode falar mais nada, porque até o 7 de outubro teve a participação das forças de Israel matando o próprio povo para justificar essa agenda geopolítica de expulsão do povo da Palestina do seu território e posteriormente, tomar posse desse território. Então, tudo isso que está acontecendo vai ter um preço muito alto, para Israel, que é a inviabilidade de permanecer na região, porque os cidadãos muçulmanos, árabes ali da região, eles podem até, por uma questão de obediência às suas autoridades, ainda não terem se rebelado. Mas não há aqui nenhum conforto para o presente e futuro de Israel naquela região em que todos os outros cidadãos de todos os países da região estão sendo solidários
ao povo da Palestina nesse momento de dor e sofrimento. Então, Armanda, eu não quero me recusar a comentar a proposta de comentário aqui do programa, até porque é obrigação minha fazer esse comentário. Certo. Mas eu resumo o ataque de Israel a algo inaceitável, que não há nada o que acrescentar. E qualquer coisa que Israel diga em defesa desse argumento é mentira. Não é? Porque o povo da Palestina não é o Hamas, e ele não tem o direito de perseguir o Hamas matando pessoas inocentes. Israel, que tinha tanto orgulho do seu serviço de inteligência e do seu poder de armas, não consegue refletir isso no campo de batalha, e o único resultado de mortes que consegue é contra civis, especialmente crianças e mulheres. Então, é tudo uma tragédia nessa história. Agora vamos para este apoio que a União Europeia provê ou anunciou para o Egito, e vou para o Wellington e perguntar, para começar, qual é a leitura que faz sobre este apoio ao Egito? Olha, na diplomacia todos nós sabemos que não existem almoços grátis, não é? Então, este apoio prometido, e também não é assim uma coisa, o montante anunciado vai ser imediatamente disponibilizado, não é uma coisa prometida para um médio prazo, 7,3 mil milhões de euros, não é? No Brasil falamos bilhões de euros. É uma promessa que ela é intangível, não é uma coisa de entregar o dinheiro, ela faz parte aí, ela tem no universo dela uma série de questões que estão sendo colocadas. É uma tentativa disfarçada de tentar esconder a culpa do europeu sobre o que foi feito na Líbia, em especial, mas também na Síria. E isso é muito grave porque a história ela não será apagada. Todos sabiam que a deposição e a destruição da Líbia, a deposição de Muammar Gaddafi, e depois até aquela coisa bárbara que aconteceu com ele, e a destruição do país, como hoje estamos observando, iria promover um fluxo migratório para a Europa incontrolável. E agora o Egito é usado, se você for olhar o que estão propondo ao Egito, é aquilo que foi barrado, né, recentemente pela Justiça do Reino Unido na deposição de imigrantes ilegais para o Ruanda. Por que eu estou falando isso? Porque é desumano. Porque os países foram destruídos no continente africano, né? Também, não só no continente africano, e agora guerras e instabilidades no Médio Oriente. E esse povo que, como instinto animal, que nós somos animais racionais, pelo menos em tese somos racionais, né? Mas somos animais. Então, todos nós nascemos e lutamos pela sobrevivência. Não é? O primeiro ato ao nascer é tentar viver, respirar, né? E tudo isso é condição animal. E as pessoas fogem quando estão em guerra, em fome, miséria e etc. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Elas têm os seus países arrasados por guerras, instabilidades, sabotagens, e a Europa agora promete uma montanha de dinheiro para o Egito criar uma espécie de muro, para que essas pessoas não fujam do lugar que a Europa destruiu. Não foi a Europa sozinha, mas a Europa também, e tem muita culpa nisso. Então, Armanda, é hipocrisia o nome disso, não é? Então, que o Egito respeite essas pessoas e saiba que está sendo usado e que possa evitar ser o patinho feio na região para que não seja observado em breve mais uma primavera no Egito. É o que eu tenho a dizer. Wellington Calazans, para si também, uma boa noite. Muito obrigada a partir de Estocolmo. Desejo-lhe a continuação de uma excelente noite, de preferência ao nosso lado. Boa noite, Armanda. Boa noite, Issal Agostinho, e a você assistindo à Hora 10. Estarei de volta amanhã aqui. Será um prazer e é sempre bom estar aqui.